Alma veio dizer olá. Alô malta, espero que estejam bem. Este vídeo vai ser um bocado mais comprido porque vou juntar os livros que li em agosto e em setembro, por isso ainda são alguns hitos. O mês de agosto não foi assim muito bom em termos de leituras e não por causa do número de livros que li ou não li, porque acabei por conseguir ler 3 livros, que até fui muito ok, mas realmente não estava com a cabeça no melhor sítio porque estava com muito trabalho, estava muito atarefada e é isso, sentia que quase não tinha tempo para ler, então acabava por, mesmo quando tinha tempo, não tinha vontade de pegar num livro para ler. Então estes livros eu demorei um bocadinho mais a ler, mas mesmo assim foram até livros que eu gostei, e acho que no geral, tendo em conta como eu estava e que estava com muito trabalho, até foi um mês muito fixe em termos de leituras. Setembro foi quando eu tive férias, por isso obviamente que acabei por ter mais tempo, e acabei por ler muitos livros de que gostei e comecei uma nova saga que estou muito entusiasmada para continuar e tem-me surpreendido muito, então gostava também de partilhá-lo com vocês e vamos falar sobre isso. O primeiro livro que li em agosto foi o Legend, da Mary Lou, que foi uma amiga minha, a Ana, que me convenceu a pegar nesta saga porque ela diz que o último livro é mesmo muito emocional e que é uma história muito fixe e que ela acha que eu também vou gostar. Neste livro nós seguimos tanto o Day como a June, que são as duas personagens principais desta saga, e a June basicamente é uma rapariga super inteligente. Ela tirou a nota máxima de um teste que toda a gente tem de fazer neste mundo para saber em que patamar da sociedade é em que ficas, ou seja, se tirares boa nota as pessoas vão para uma boa escola, se tirares negativa basicamente vais para uns campos de concentração. E então este teste é muito importante e a June é a única pessoa que sabe que tirou a pontuação máxima, então ela basicamente tem 15 anos e já está quase a sair da faculdade e é assim um pequeno gênio. Do outro lado nós temos o Day, que é uma espécie de rebelde contra o sistema, meio Robin dos Bosques, uma coisa assim parecida, e que ele ataca alguns edifícios que têm comida ou medicamentos para depois distribuir pela população mais pobre. E então nós temos estes dois personagens de duas partes diferentes da sociedade que então depois se vão encontrar, e que há várias situações que também vão fazer com que eles se cruzem e basicamente é isto. O primeiro livro é então, obviamente, quando somos apresentados às personagens, e assim muito no geral, não foi assim um livro que eu gostasse muito para ir além, até gostei da história em si e acho que a escritora, a Mary Lou, a autora, fez algumas decisões que eu não vejo muito em Young Adult e em fantasia logo no primeiro livro, por isso eu acho que ela foi muito corajosa em ter feito algumas destas escolhas. Basicamente foi isso. Eu gostei do plot, as personagens não me cativaram muito, basicamente foi o que eu senti em relação a Shadow and Bone, que eu gostei do plot em si, mas as personagens não me cativaram muito, e isso também fez com que as relações entre elas não fossem muito credíveis para mim. Mas lá está, é o primeiro livro, ainda me estou a habituar à escrita, que não é das minhas preferidas, mas nonetheless foi um livro bom para passar o tempo, e tenho também no cubo os outros dois, que eventualmente vou lê-los também, ou seja, vai ser uma saga que eu vou querer terminar. O segundo livro que eu li foi o Ensaio sobre a Cegueira, que li com a Mariana, e este livro eu já o queria ler há muito tempo
e Saramago foi o meu primeiro livro de Saramago, porque eu não cheguei a acabar o Mariel do Convento, então oficialmente este foi o primeiro livro completo que eu li do autor. E sinto que foi um bom começo, porque mesmo que no início seja uma escrita um bocado difícil de perceber e de apanhar o jeito, digamos assim, depois de percebermos qual é que é a lógica, a escrita é muito fluida, porque pela falta de pontos finais ou falta de pontuação, falta de travessões, quando as pessoas falam, isso faz com que depois os diálogos sejam muito mais fluidos e o comentário do narrador e a presença do narrador fica muito mais presente na história, eu acho. Que foi das coisas que eu mais gostei no livro, foi efetivamente a presença do narrador e o peso que ele tinha em termos de comentários e de nos explicar o que é que ia acontecendo e coisas que as outras personagens não víamos, mas nós, como estamos de fora e tínhamos essa perspectiva, podíamos ver. E então esse foi um dos aspectos que eu gostei muito. A história, o ensaio sobre a cegueira, basicamente é uma pessoa do nada fica cega e depois isso rapidamente se alastra para uma espécie de pandemia, ou seja, o livro tem muitas parecenças com a situação que nós vivemos e que estamos a viver, por isso, se isso for algo que vos faz impressão e que ainda é demasiado recente para lerem, tenham isso em conta. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi o facto de as personagens deste livro não serem identificadas por nomes, ou seja, as personagens não têm nome, e só as conseguimos identificar porque o narrador atribui sempre uma qualidade muito específica, uma característica muito específica a cada personagem, e assim vamos conseguindo identificá-las ao longo da história. A parte final achei um bocado mais parada, e o final pode não ser o mais espalhafatoso, digamos assim, mas eu sinto que acabou de uma maneira que faz sentido e fez-me sentido o seguimento da história, por isso foi um bom livro para ler. Disseram-me também que o ensaio sobre a lucidez é uma espécie de continuação, por isso hei de perceber se é um livro em que eu estou interessada, porque houve ainda muitas coisas que ficaram em aberto e que gostaria de perceber então porque é que algumas coisas aconteceram ou porque é que algumas coisas não aconteceram, e então acho que estou um bocado curiosa para saber o que é que o ensaio sobre a lucidez vai falar e vai trazer de novo esta história, ou se traz, vamos ver. O terceiro e último livro que li em agosto foi o Red, da Sara Marques. Eu já tenho este livro, não digo há muito tempo, mas há umas semanas há uns meses, para o ler, e decidi que, não sei, estava a precisar de alguma coisa que fosse assim mais levezinha, que fosse mais fácil de ler, mais fácil de pegar, para tentar sair ali do reading slump em que eu estava. E este foi o livro perfeito para isso, porque é um livro muito rápido de ler. Eu basicamente li num fim de semana, porque a escrita da Sara é assim muito simples e muito fácil de seguir, e então este foi o livro perfeito para acabar o mês e depois para fazer a ligação para o mês seguinte. Talvez por a ação ter sido muito rápida, eu não me consegui ligar assim muito às personagens, ou seja, não tive tempo suficiente com cada personagem para realmente me sentir ligada de certa maneira. Então acabei por ter essa distância dos personagens e não ficar tão envolvida na história. Uma coisa que me fez tirar muito da história foi a edição do livro, ou seja, alguns erros ortográficos ou erros de pontuação que a editora não teve o cuidado de rever, e sinceramente eu acho isso uma grande falta de atenção por parte da editora, porque realmente é algo que faz a diferença, e se nós quase de página a página estamos a notar um erro ortográfico, às tantas estamos mais preocupados realmente em encontrar esses erros e em corrigir no livro do que
estarmos efetivamente a ler a história, percebem? Ou seja, estamos mais preocupados do género, não estou a perceber porque é que isto está a acontecer, isto está-me a tirar a atenção toda, e realmente é algo que tira muito o foco da história, e acho que a editora poderia ter feito um trabalho muito melhor em relação a isso. A história, eu achei que aconteceu muita coisa no livro, ou seja, não é muito grande e aconteceu muita coisa. Como eu disse, a ação é muito rápida, e às tantas estamos só a ser mandados com bem coisas que estão a acontecer e eu fiquei um bocado confusa às vezes. Mas lá está, se vocês gostam de um livro que seja muito fast-paced, muita ação, muitas coisas a acontecer, este é o livro perfeito e é muito simples para ler, e muito rápido também. Comentei já numa review que eu já fiz que gostaria de ter visto este livro dividido, por exemplo, numa duologia ou numa trilogia, em que efetivamente teríamos tido mais tempo em cada parte da ação e em cada personagem, e eu sinto que isso iria ajudar muito a que depois todos os eventos que vão acontecendo pesassem muito mais e nos fizessem sentir muito mais, porque realmente tínhamos tido mais tempo para estar com cada personagem e assim iríamos importar mais com o que estava a acontecer àquelas personagens e com o que estava a acontecer na história. Acho que é um livro que, lá está, como eu disse, se gostam de ação rápida, vale muito a pena, e fico curiosa para ver o que é que a Sara escreve a partir de agora. Passando para os livros de setembro, e preciso mesmo de sublinhar que setembro foi um mês completamente diferente para mim comparativamente a agosto, que eu não sei se foi logo da primeira leitura ou se porque vim do Red da Sara, que já estava no comboio de ler. O primeiro livro de setembro foi assim, perfeito, o que eu estava a precisar, e foi uma nova série de fantasia que eu peguei, que foi o An Ember in the Ashes, que é da Sabatair, e esta provavelmente vocês conhecem, que tem sido até muito falada. Eu já ouvi falar dela há uns tempos e agora tinha mandado vir os livros e até falei com a Raquel e a Carolina e acabei por ler com elas o primeiro livro. Como podem ver, tenho muita coisa. Achei muita coisa do livro, e acho que foi o começo perfeito para este mês. À semelhança do Legends, as duas personagens principais estão de lados diferentes da história. Basicamente, a Leia é uma Scholar e os Scholars são um povo que está sobre o domínio dos Marshals, neste caso, que é outro povo, ou seja, há vários povos neste mundo, e neste momento os Scholars são quem está subjugado, e a Leia faz parte então deste povo, os Scholars, e coisas acontecem e obrigam-na a ir undercover, escondida, como uma escrava para uma escola de uma espécie de assassinos profissionais, que são as Máscaras. Não sei bem qual é a tradução em português, nem sei se... Eu acho que o primeiro livro está traduzido para português, não sei bem qual é que é a tradução, mas em inglês são os Masks, que têm uma máscara, very clever. Mas os Masks são uma espécie de assassinos que treinam desde muito cedo para serem os melhores e os mais brutais, e é isso, pessoas muito más. E então o Elias é um destes Masks. Por isso, como podem ver, temos aqui dois lados muito diferentes da história, que temos o Elias, que é um Mask, e a Leia, que se está a fazer passar por uma escrava na escola onde o Elias se está a treinar. Eu não costumo dar 5 estrelas ao primeiro livro de uma saga, mas teve de ser porque
Primeiro, a escrita da Saba é muito fixe e ela tem uma escrita muito própria e muito bonita e caracteriza as personagens de uma maneira muito fixe, ao mesmo tempo que constrói toda a ação de maneira muito boa. Ou seja, ela dá-nos o contexto da história, dá-nos o contexto das personagens, dá-nos a caracterização das personagens no início, ao longo e no fim do livro, de maneira a que nós realmente podemos ver a evolução destas personagens desde a primeira página até à última, e consegue descrever o que está a acontecer e cenas de luta e, olhem, muito fixe. Uma das coisas que eu achei muito engraçada neste livro foi esta saga é uma saga de fantasia. E eu no início do livro não estava a perceber porquê. Porque este livro poderia passar muito bem sem ser de fantasia, porque as pequeninas coisas que a autora põe no livro de fantasia são tão pequeninas que eu acho que pessoas que não estão habituadas a ler fantasia nem vão notar e nem vai fazer confusão. Ou seja, se fantasia não for o vosso go-to género, este é um bom começo, porque não é demasiado, percebem? Há vários livros que eu percebo que sejam tipo, oh meu Deus, muita coisa a acontecer, muitos sistemas, muitas regras, e eu sinto que o Animal in the Ashes tem só um bocadinho para ser a introdução perfeita, e depois os livros calculo que vão evoluindo nesse sentido, mas o primeiro faz uma boa transição para isso. Como podem ver, eu gostei muito, gosto muito, eu sei quem é que é o casal de principal, mas eu às tantas estava só a... Mas eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, e gostei muito. À semelhança do Legend também, a autora faz umas escolhas muito corajosas neste livro que, mais uma vez, não vemos muitas vezes, e a Saba tem o poder e tem a capacidade de nos fazer gostar muito rapidamente das personagens e pegar a nossa atenção muito facilmente, e então ela manda para aqui uns plot twists e nós ficamos, ué, onde é que isto vem? Socorro, não aguentamos. Mas pronto, foi um livro que eu gostei muito, e como podem ver, eu mais daqui à frente eu vou falar sobre o segundo livro, que também li este mês, por isso haveremos de lá ir. O próximo livro, na verdade, foi um livro que eu dei DNF, ou seja, foi um livro que eu abandonei no terceiro capítulo, se não estou em erro. Eu comecei a ler porque estava a pesquisar sobre livros com personagens pansexuais, e este foi um dos livros que me apareceu, que é o Soft on Soft, da Mira Wahid, e em termos de representação este livro é perfeito, mas em tudo o resto não é. Nós somos... Esta é uma história de amor entre duas raparigas, e é só isso, percebem? A história é só isso, nós nem temos contexto, nós não conhecemos as personagens antes de sermos apresentados ao que é que cada uma sente pela outra, ou seja, nós é logo aquilo, e a história é toda sobre isso. Ou seja, não foi um livro que eu consegui gostar e estava a ser mesmo complicado de eu pôr-me a ler, então eu decidi só que era melhor deixar o livro, passar para outro, porque não estava a sentir ligada às personagens, porque era só sobre o facto de elas gostarem uma da outra, tipo, mas eu nem achei distinguir às tantas. Então é isso. Esse livro desistimos, por isso. O livro a seguir que eu li foi O Vicious, da Vi Schwab. E como vocês sabem, a Vi Schwab é a minha autora preferida, por isso não estou surpreendida de ter gostado deste livro, e só tinha ouvido coisas boas sobre ele, e realmente
dá-nos uma perspectiva muito interessante sobre ética e sobre a moralidade de personagens, e é só à volta de personagens moralmente cinzentas. Eu não sei se é bem o termo, mas isto é literalmente a tradução, que é morally grey characters. O conceito deste livro é super interessante porque acompanhamos dois ex-melhores amigos, ou seja, temos aqui um friends to enemies, e eles têm um bocado uma obsessão por cada um em ser sempre melhor do que o outro e em matar o outro. Então é uma dinâmica que não costumamos ver nos livros, e eu acho um conceito super interessante porque somos apresentados aos extraordinary, que são pessoas com poderes especiais, e o interessante deste livro é também descobrirmos porque é que essas pessoas existem e como é que essas pessoas existem. E estas duas personagens principais são extraordinaries e acompanhamos um bocado o caminho deles até lá chegarem e depois disso. Uma coisa interessante deste livro é o facto de saltarmos quase capítulo a capítulo da timeline, e eu sinto que pode ser confuso para algumas pessoas, mas eu sinto que para mim fez todo o sentido a escolha das timelines que a Victoria escolheu, e parece que cada bocadinho fazia sentido com o bocadinho anterior e com o bocadinho a seguir. Ou seja, eu senti que foi mesmo um puzzle que depois no fundo acabou por fazer todo o sentido. Eu li este livro com a Mariana, com a Daniela e com o Filipe. Estava um bocado atrás nas metas porque ainda estava a trabalhar, mas gostei mesmo deste livro. E mais uma vez a escrita da Victoria não desilude e as histórias dela não desiludem, e estou a aguardar o terceiro livro que ela ainda vai escrever, para começar no segundo, para não sofrer muito. Vocês sabem, não quero sofrer muito com esperas, por isso, mas sim, estou muito entusiasmada para continuar esta trilogia. O livro a seguir que eu li foi então o segundo do Amber Quartet, ou seja, a saga do An Amber in the Ashes são 4 livros, este é o segundo, e li outra vez com a Raquel, com a Carolina, e juntou-se também a nós a Sara para o segundo livro. Como podem ver, continuo com muita coisa por dizer e a achar deste livro, e não querendo dizer muito porque obviamente é a continuação do primeiro livro. A ação começa quando acaba o primeiro livro, por isso partimos logo daí, e seguimos logo daí, então somos logo mandados para a história, tipo, logo para a ação, começa logo muito bem. E dizer-vos só que este livro é uma jornada, e se o primeiro livro foi 5 estrelas, este era tipo 5 ponto acima, 5 ponto qualquer coisa. E eu só digo que a Saba consegue surpreender-me cada vez com cada coisa que ela arranja, porque este livro, socorro, é o que eu tenho para dizer deste livro, socorro. Finalmente peguei no primeiro volume da saga, que é uma graphic novel. Eu não sabia bem qual é que era a história, mas ouvi falar tão bem e as ilustrações são mesmo bonitas, e eu sabia que isto era uma saga que eu queria pegar e conhecer mais. Achei muito interessante a escolha do narrador para esta história, e é isso, estou só curiosa para saber a continuação. E basicamente nós seguimos estas duas personagens, está ali o bebezinho deles, não me lembro dos nomes deles, desculpem, mas nós seguimos estas duas personagens que são de povos diferentes, como vêem, são diferentes, e neste momento são dois povos que estão em luta, e estes dois resolveram só abandonar tudo para se casar e obviamente têm um bebê. Então é um bocado a fuga
deles para tentar dar uma melhor vida à filha deles. E é só isso que eu vou dizer, muito fixe. Tenho também o 2º e o 3º volume ainda para ler, que vou tentar ler agora em outubro. Lê-se super rápido, como podem ver, este é muito... são 6 capítulos mais ou menos. Muito lindo, as ilustrações são muito fixes, então, yeah. O último livro que eu li em setembro foi o XOXO da EXIO, e basicamente é um livro que se passa maioritariamente na Coreia, e basicamente é sobre um romance proibido entre uma rapariga e um rapaz que por acaso ela descobre depois que faz parte de um grupo muito conhecido de K-pop. E então, para quem não sabe K-pop, vocês sabem o que é, não sabem? Por favor. Mas, yeah, para quem não sabe, os artistas de K-pop têm regras um bocado estranhas e duras sobre namorar, e este livro pega um bocado nisso e sobre as consequências de afinal namoram. E acho que para quem gosta do mundo, acho um livro muito interessante, e para quem gosta da Coreia, este livro tem efetivamente muitas descrições engraçadas e fixe sobre o país, e isso foi das coisas que eu mais gostei no livro pessoalmente, porque em termos de relações não é o melhor livro de sempre, não é o pior livro de sempre, mas é uma história fofinha. Para mim foi isso, foi uma boa maneira de passar o tempo. Um livro muito leve, muito fácil de ler. É isso, não é nada assim demasiado profundo. Há coisas que não são assim tão bem aprofundadas, que se calhar poderiam ter sido, e tinha sido um livro se calhar com um significado diferente e mais profundo, lá está. Mas é isso. No geral foi um bom livro, uma boa maneira de acabar o mês. Agora em outubro eu vou participar no Leitura ou Travessura da Elga. Lá estou eu a participar em desafios da Elga, mas estou a contar ler alguns livros ainda, porque o objetivo é lermos bué, então hei de ler o que der para ler, mas acho que será um bom mês e estou muito entusiasmada com os livros que eu tenho pensados para ler, e muito entusiasmada depois para vir falar cá convosco sobre o que eu achei sobre eles. Contem-me também como é que foi o vosso mês de leitura, agora setembro, e qual é que foi o vosso livro preferido. Eu estou a adorar os livros da Sada Thaís e vou querer continuar e ir para o terceiro o mais rápido possível, porque é uma história que me roubou completamente o coração. Vemo-nos para a próxima. Beijinhos!